Eles amolam o machado e pô. Zé louco, Pereira Funk, só por Deus. Oi. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de História e Geografia formado pela Unesp, certo? E hoje a gente vai montar um mapa mental aqui junto para estudar as revoluções inglesas, certo? E aí, professor Pereira Funk, como assim revoluções? Isso mesmo, família, porque são duas, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, certo? Que de modo geral são as revoluções de caráter burguês da Inglaterra que marca a queda do absolutismo e a ascensão da burguesia. Lembrando que a burguesia tinha surgido desde a Idade Média, mas era uma classe desvalorizada. Então ela vai crescendo até que ela consegue fazer revoluções dentro da Europa. E a primeira delas é as revoluções inglesas, certo? Então vamos lá, vamos meter marcha nessa aula aí, beleza? Vamos começar como? Se a gente vai falar da queda do absolutismo, a gente começa falando aí do absolutismo. Lembrando que tem uma aula sobre absolutismo aí no canal, vou deixar aí em cima pra vocês ou no final do vídeo, certo? Então o absolutismo da Inglaterra começa aí na dinastia Tudor, certo? A dinastia Tudor foi a primeira dinastia a consolidar o absolutismo dentro da Inglaterra, depois de vários anos de guerra, da Guerra das Duas Rosas, que foi uma guerra entre duas famílias para ver quem que ia governar a Inglaterra, quem que seria o rei da Inglaterra. Quem acaba unificando e assumindo a Inglaterra foi a dinastia Tudor, cujos principais reis foram o rei Henrique VIII, que a gente já falou bastante dele na aula de Reforma Protestante, é muito importante também vocês verem essa aula, e a Elizabeth I. Não foram os únicos, mas foram os mais importantes, certo? Teve também alguns outros reis, beleza? Por que eles foram mais importantes? O rei Henrique VIII, ele foi o rei que começou a reforma protestante na Inglaterra. Ele criou o anglicanismo. Por quê? Porque ele tinha vários interesses, tanto se divorciar como ele também tinha interesses territoriais, econômicos, políticos por trás dessa reforma protestante, beleza? Depois do Henrique VIII, tivemos outros reis. Teve o caso da Maria I, por exemplo, que ela era católica e ela queria reverter, começou a perseguir os protestantes. E aí depois do reino da Maria I, surge a Elizabeth I, que também era filha do Henrique VIII, e ela dá sequência à reforma protestante e instaura de fato o protestantismo dentro da Inglaterra e consolida de fato, certo? Então eles foram os reis mais importantes aí da dinastia Tudor, beleza? Além disso, esses reis da dinastia Tudor, eles começam uma espécie de reforma agrária, e entre aspas, dentro da Inglaterra. O que significa isso, professor, reforma agrária? É uma redivisão das terras, uma mudança na administração das terras, certo? Então eles começam a reforma agrária que favorece a burguesia. O que eles vão fazer? Eles vão tomar terras que eram da Igreja Católica, vão tomar terras que estavam sob posse de camponeses, aí muito pobres, vão tomar essas terras, vão vender ou vão arrendar para a burguesia criar ovelhas. Qual era o objetivo deles em criar ovelhas? Era a lã, que a lã era usada nas manufaturas, era usada ali nas indústrias que começavam a nascer nesse período, certo? Então estava favorecendo a atividade comercial, atividade industrial, atividade da burguesia, beleza? Então dá para dizer aí que essa divisão de terra sepultou de fato a questão agrária lá da Idade Média e favoreceu a burguesia, certo? E além disso, outro ponto que favoreceu muito a burguesia nessa dinastia Tudor foi a prática do mercantilismo. Tem a aula sobre mercantilismo junto com o absolutismo, vou deixar aí para vocês nesse vídeo, certo? O que é isso? Era comércio marítimo, então eles incentivaram muito o comércio marítimo, aí as grandes navegações, a colonização da América. Incentivaram, inclusive, principalmente a Elizabeth I, ela incentivou os corsários. O que é isso, professor? O que é tal de corsário? Eram piratas. A própria rainha, o próprio Estado inglês incentivava que os navios ingleses fizessem pirataria, invadissem e roubassem os navios espanhóis, por exemplo, recheados de ouro. Então eles roubavam, praticavam pirataria mesmo, incentivada pelo Estado. E isso também favorecia a burguesia, certo? Então, de modo geral, dá pra entender que a dinastia Tudor marcou uma ascensão da burguesia dentro da Inglaterra, beleza? Só que aí a Elizabeth I morre e não tinha nenhum filho, não tinha nenhum herdeiro para assumir o trono, lá em 1603. Então quem vai assumir o trono da Inglaterra? Vai surgir uma nova dinastia, a dinastia dos Stuarts. Aí muda completamente a questão política e econômica aí da Inglaterra. Os Stuarts, eles eram os reis da Escócia, e o primeiro rei a assumir também a Inglaterra e a Escócia junto, unificar tudo, foi o Jaime I, depois o seu filho Carlos I. Não precisa lembrar exatamente o nome de cada rei da dinastia Stuart. O importante é saber o que a dinastia Stuart como um todo pensava, o que significou a dinastia como um todo para a burguesia que estava crescendo, certo? Então,
De modo geral, a gente tem que lembrar que a dinastia Stuart tentou frear o avanço da burguesia. Viu que a burguesia estava crescendo muito aí nos últimos anos com a dinastia Tudor e eles eram bem mais conservadores, os Stuarts. Eles apoiavam mais os nobres, os antigos proprietários de terra. Então eles tentaram frear a ascensão da burguesia, certo? Pegou a visão? Isso que é o mais importante de lembrar dos Stuarts. Como que eles fizeram isso? Para perseguir a burguesia, eles chegaram a perseguir pessoas religiosamente. Como assim, professor? Os burgueses, eles tinham a tendência de apoiar a religião puritana, que era a religião calvinista ali da Inglaterra. O calvinismo na Inglaterra era chamado de puritanismo, certo? Então essa religião favorecia o lucro, apoiava o trabalho, a poupança, a riqueza. Então a burguesia tendia a ser puritana, tendia a ter uma religião puritana. E ele perseguindo a religião, ele estava perseguindo a burguesia também. Olha a sacada do cara. Então é bem isso. Perseguição à burguesia. Inclusive aumenta os impostos, principalmente comerciais, industriais, para atrapalhar a burguesia também. E pior que tudo isso, os reis Stuarts eram bem soberbos e queriam governar sozinhos, queriam ser absolutistas de fato, queriam acabar com o parlamento. Chegaram a dissolver várias vezes o parlamento, só quando eles precisavam de algum recurso, de algum dinheiro, eles convocavam o parlamento para agradar o povo e já queria dissolver de novo. Até que lá em 1641, quando Carlos I vai tentar dissolver novamente o parlamento, os caras falam, mano, chega, acabou, velho, acabou a paciência com vocês, tá ligado? Vocês ficam aí chamando nós, depois dissolve o parlamento, quer governar sozinho, poucas ideias pra vocês, filho. Nós vamos levar vocês pras ideias. E aí que começa a primeira Revolução Inglesa, a Revolução Puritana, certo? Tudo isso era uma introdução para nós chegar na Revolução Puritana, mas os motivos também são mais importantes do que propriamente as revoluções, certo? Então vamos lá. Revolução Puritana justamente por causa desses burgueses que eram de religião puritana, que vão puxar essa revolução, beleza? Então vai de 1641 a 1649 de modo geral. E nada mais é que uma guerra civil. Que é isso, professor Pereira? O que é uma guerra civil? Os caras ficavam se vendo? Não, família. Guerra civil é quando uma guerra dentro do próprio território. Era inglês lutando contra inglês. Os ingleses mais conservadores eram chamados de cavaleiros, que eles apoiavam os Stuarts, eles apoiavam os latifundiários, que eram os grandes proprietários de terra, e tinham tendência a ter uma religião mais anglicana e católica, certo? E por que eles eram chamados de cavaleiros? Porque eles usavam um chapéuzão grandão. E por outro lado, o lado mais progressista dessa guerra era chamado de cabeças redondas. Por quê? Porque eles usavam um capacete que era liso e aí parecia que eles eram cabeçudão, que eles tinham cabeça redonda. Esses cabeças redondas, eles eram mais progressistas, eles apoiavam a existência de um parlamento, ou seja, eles eram contra o absolutismo. Era formado por maioria da burguesia, dos puritanos, e eram liderados pelo Oliver Cromwell. Eu não sei pronunciar inglês, família, você já viu aí, mas era liderado aí por esse Oliver, beleza? O que vai acontecer? Depois de anos de guerra, lá em 1649, o rei perde a guerra e ele é capturado. E os caras falam, mano, acabou as ideias pra esse rei. Por quê? Porque alguns anos antes ele já tinha sido capturado, fingiu que tinha se rendido, mas logo depois ele começou a guerra de novo. Então os caras falaram, mano, não vamos nas ideias desse rei mais não, tio. Esse rei é pilantra. Vamos passar esse maluco, vamos levar ele pras ideias e vamos passar esse maluco. E é isso que eles fazem, mano. Eles amolam o machado e pau na jugular, aqui na garganta do rei, e cortam o pescoço do rei, mano. Olha que bagulho louco. Isso estamos falando lá de 1600, tá ligado? Foi a primeira vez que um rei foi morto a mando do parlamento. Ou seja, não foi o bagulho na sangue quente, não foi o bagulho ali no calor do momento que os caras cortou o pescoço do rei. Não, família, os caras votou, os caras sentou na assembleia e votou quem é a favor de cortar a cabeça do rei no machado. E os caras votou a favor. Olha que louco, olha que pesado. Então por isso que a Revolução Inglesa é tão importante, porque ela incentiva várias outras que vêm depois, certo? Então essa foi a Revolução Puritana, beleza? O que vai acontecer depois da Revolução Puritana? Vai surgir o governo do Cromwell, o antigo líder dos cabeças redondas, quem assume o poder junto com o parlamento ali. Então, a princípio, o Cromwell assume aí com um governo republicano, dividindo o poder com o parlamento. Mas depois de um tempo, depois de uns 3, 4 anos de governo, o próprio Cromwell, que liderou uma revolução contra os abusos do rei, começa a cometer abusos também, família, e se torna um ditador pessoal, lá de 1653 a 1658, e o cara se torna um ditador. E aí, professor Pereira, o cara começa a ser um ditador, então os caras vão cortar o pescoço do Cromwell também? Não, família, não vão cortar o pescoço do Cromwell. Por quê? Porque o Cromwell, mesmo ele sendo um ditador, ele ainda apoiava a burguesia, ele
ainda no seu governo, ele fez muita coisa que favoreceu a burguesia, como por exemplo, incentivou a navegação, incentivou o mercantilismo de modo geral, incentivou o colonialismo, incentivou o protecionismo, criou os atos de navegações que proibia que qualquer navio de outro país navegasse pela Inglaterra. E aí, todo navio que entrava ou saía da Inglaterra tinha que ser navio inglês, e favorecia muito a burguesia inglesa esse tipo de medida. A Holanda, que era um dos maiores comerciantes da época, ficou com raiva desse protecionismo do Cromwell e chegou a declarar uma guerra, mas os ingleses, liderados pelo Cromwell, vencem a guerra contra a Holanda também. Então, mesmo ele sendo um ditador, ele favoreceu muito a burguesia e até por isso que ele se manteve no poder. Beleza? Pegou a visão aí do Cromwell? Então vamos lá. O que vai acontecer depois? O Cromwell morre aí de mortes aparentemente naturais, lá em 1658, ninguém matou ele. E depois que ele morre, o que vai acontecer, professor Pereira? O que vai acontecer? A volta dos Stuarts. Como assim, mano? Como assim? Os caras tinham matado o Carlos I, os caras cortou a cabeça do Carlos I, que era um Stuart, e depois eles voltam com os Stuarts? Exatamente, família. Exatamente. Por quê? Porque eles tinham medo que acontecesse uma nova guerra depois da morte do Cromwell. Então os caras estavam perdidos, não fazia nem 10 anos ainda que eles tinham cortado a cabeça do rei, que tinha acabado a Revolução Puritana. E nem 10 anos depois já precisavam de alguma mudança política novamente, porque o Cromwell morreu. E os caras chegou no parlamento e votou, mano, não tem outra saída, vamos ter que trazer os Stuarts de volta, senão vai acabar tendo uma guerra na Inglaterra. Assim a gente acalma os ânimos aí dos mais conservadores. E foi isso que eles fizeram. Dessa vez, vai ter 2 reis também Stuarts, como eu disse, não precisa ficar lembrando o nome deles, mas é o Carlos II e o Jaime II, beleza? Vai mudar o pensamento dos Stuarts depois de um deles ter sido morto? Não, família, eles vão ter os mesmos pensamentos, tentar frear a ascensão da burguesia e ideias absolutistas. Então eles tentam novamente instaurar o absolutismo, tentam novamente dissolver o parlamento em várias ocasiões. Os caras não aprenderam com a lição lá do Carlos I, certo? E aí, o que vai acontecer? Mesmo eles tentando derrubar o parlamento algumas vezes, eles ficaram no poder ali até quase o final da vida do Jaime II. O Jaime II, já idoso, ele tinha 2 filhas mulheres protestantes, certo? De religião protestante. Só que aí, já velhinho, já idoso, já tentando as ideias, ele vai casar de novo com uma mulher católica e vai ter um filho homem católico. E aí, professor Pereira, e daí? O que tem? No Brasil não é nada, né? A gente não liga muito pra isso. Mas lá, mano, é uma treta nervosa. Por quê? Porque lembra que eu falei da Maria I, que foi católica e começou a perseguir os protestantes? Então, mesmo quem apoiava os Stuarts aqui nesse momento, como por exemplo os anglicanos, eles começam a ser contra os Stuarts, porque eles falam, mano, se a gente não tirar o Jaime II do poder agora, ele vai morrer e o filho dele católico que vai assumir o trono. A gente não quer rei católico na Inglaterra. E aí foi um momento que tanto conservadores, que nessa época já eram chamados de Tory, quanto os mais progressistas, que nessa época já eram chamados de Ring, os Tory tinham tendência a ser anglicanos e os Ring tinham tendência a ser puritanos, ambos protestantes. Então esse é um momento que eles se unem e falam, mano, rei católico não, mano, rei católico não. E aí eles derrubam o Jaime II. Vai ter uma guerra de novo, professor? Vamos cortar a cabeça de novo? Não, família, dessa vez não. Dessa vez a gente tem a Revolução Gloriosa, a segunda revolução da Inglaterra. Como que foi essa Revolução Gloriosa? Eles simplesmente convidam o rei da Holanda para assumir o poder. Eles falam, ei, Guilherme de Orange, casado aí com uma das filhas do Jaime, uma das filhas protestantes do Jaime. Você não quer assumir o trono aqui da Inglaterra também? O cara fala, mano, só isso? Você só tem que fazer um acordo aqui com a gente, assim, jurar um bagulhozinho aqui e o trono é seu. Fala, demorou, mano. Tô metendo marcha aí pra Inglaterra. E o Guilherme de Orange ali da Holanda, família, tô de Holanda também. Então o Guilherme de Orange ali da Holanda, ele embarca pra Inglaterra e assume o poder da Inglaterra também, sem nenhum tipo de guerra. É por isso que a gente chama de Revolução Gloriosa, porque ninguém morreu nesse processo, beleza? E o que era esse documento que ele tinha que jurar? Era a Bill of Rights. A Bill of Rights nada mais é que a Declaração dos Direitos ali da Inglaterra. É a primeira base ali para a Declaração dos Direitos Humanos. Depois foi evoluindo até chegar na Declaração dos Direitos Humanos. Uma série de ideias burguesas começavam a nascer, como liberdade de expressão, liberdade religiosa, que o rei tinha que ser submisso ao parlamento, e aí ele instaura a monarquia parlamentar, ou seja, o parlamento estava acima do rei, e a Inglaterra é assim até hoje. Então até hoje a gente tem uma política que é reflexo dessas revoluções lá de 1600 e pouco, certo? Então essas revoluções inglesas.
Mas o que é mais importante dessa aula de hoje? Claro, já falamos muita coisa importante, mas tem um ponto que é muito importante. Saber justamente a importância pro decorrer da história. Qual foi ela? As revoluções inglesas, elas marcam a ascensão da burguesia e a chegada da burguesia ao poder. Lá na Idade Média eles eram desvalorizados, eles foram crescendo, até que eles assumem o poder de fato, eles que vão governar o parlamento da Inglaterra, beleza? E vão consolidar aí a Inglaterra como a primeira economia do mundo, e é por isso que a Inglaterra vai ser o primeiro país a passar pelo processo de revolução industrial alguns anos depois, beleza? Além disso, ela influenciou o pensamento iluminista, como do Voltaire, do Locke, do Rousseau, que vai surgir mais pra frente, é influenciado pelas ideias da Revolução Inglesa, pela Bill of Rights, pela execução do rei. Então tudo isso influencia o iluminismo, que por sua vez vai influenciar a era das revoluções, que a gente vai ter a Revolução Francesa, Revolução de Primavera dos Povos, a independência dos Estados Unidos, e até no Brasil a Inconfidência Mineira tem seus reflexos aí no iluminismo e na Revolução Inglesa. Certo, família? Então espero que vocês tenham pegado a visão, gostado dessa aula, certo? Se esse vídeo ajudou sua caminhada, fortalece meu corre aí também, beleza? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino, deixe suas dúvidas, comentários, opiniões, tudo aí embaixo, beleza? Aquele abraço, fica com Deus e até a próxima, certo? Progresso pra nós e fé nas crianças, beleza? Oi.